Você já se perguntou como um simples camponês pode transformar uma paróquia esquecida em um destino de peregrinação mundial? Prepare-se para descobrir a história fascinante de São João Maria Vianney, o cura de Ars, cuja vida é um verdadeiro milagre de transformação espiritual. Em 4 de agosto, celebramos o legado deste santo extraordinário, cuja dedicação e fé revolucionaram uma pequena comunidade francesa. O que fez de Vianney um ícone espiritual? É mais do que sua simplicidade ou suas dificuldades iniciais. É o poder de sua fé e serviço que o tornou um símbolo de inspiração e mudança. Continue assistindo para entender como sua jornada de desafios e devoção não só revitalizou uma paróquia, mas também se tornou um farol de esperança para milhões. Não perca a chance de explorar o impacto incrível deste homem que mudou a história da Igreja. Curioso para saber mais? Então, não saia daí! No dia 4 de agosto, a Igreja celebra uma data de profundo significado para muitos fiéis, a memória litúrgica de São João Maria Vianney, conhecido como o cura de Ars. Esta data não é apenas uma comemoração, mas uma oportunidade para refletir sobre a vida e o legado deste extraordinário padroeiro dos sacerdotes. Imagine um dia dedicado a honrar alguém cuja vida transformou não apenas uma paróquia, mas o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. São João Maria Vianney, com sua dedicação incansável, se tornou um símbolo de santidade e serviço pastoral. O 4 de agosto não é um simples dia no calendário, é um momento de celebração e devoção que nos convida a explorar a história fascinante do cura de Ars. Este dia oferece uma chance para mergulhar na vida de um homem que, com sua fé inabalável e serviços humildes, deixou uma marca indelével na Igreja Católica. Ao refletir sobre suas conquistas e desafios, os fiéis são inspirados a buscar uma transformação espiritual em suas próprias vidas. A celebração de São João Maria Vianney é uma oportunidade de renovar a própria fé e compromisso com os princípios cristãos. Ao celebrarmos São João Maria Vianney, é importante lembrar a importância de sua vida e trabalho para a Igreja e para todos os sacerdotes. O cura de Ars não foi apenas um exemplo de dedicação, mas também um farol de esperança e inspiração. Sua vida, marcada por desafios e triunfos, continua a influenciar e motivar aqueles que buscam seguir o caminho da espiritualidade e serviço. Neste 4 de agosto, permita-se refletir sobre o impacto duradouro do cura de Ars e como sua jornada espiritual pode iluminar a sua própria caminhada de fé. E, claro, esta reflexão pode abrir a porta para descobrir os desafios e triunfos que definiram a vida deste santo extraordinário. São João Maria Vianney, o cura de Ars, nasceu em 8 de maio de 1786, na pequena localidade de Dardilly, na França. Desde o início, sua vida parecia destinada a algo especial, apesar das circunstâncias modestas. Nascido em uma família de 7 filhos, com pais simples, a infância de João Maria Vianney foi marcada por um desejo precoce de se tornar padre. Esse desejo, que o acompanhou desde cedo, foi um sinal do que estava por vir, mesmo em meio a uma vida rural e desafiadora. Enquanto a maioria das crianças da sua idade brincava e explorava, o jovem João Maria Vianney já mostrava um apetite espiritual. Seus pais, Mateus e Maria, notaram desde cedo sua inclinação para a vida religiosa. Embora a infância tenha sido simples e cheia de trabalho duro no campo, o desejo de ser padre permanecia firme no coração do jovem. O ambiente rural e a vida familiar moldaram sua personalidade e o prepararam para os desafios futuros, apesar de não ser um caminho fácil. O desejo de João Maria Vianney de se tornar padre não era algo comum na época e em seu meio. Naquela época, a educação formal era uma luta para muitos, e ele não foi exceção. Sua infância foi marcada por dificuldades educacionais, com pouca oportunidade de estudo formal devido às necessidades do trabalho agrícola. Contudo, essa adversidade não impediu que ele mantivesse seu sonho vivo. Seu percurso educacional, embora tardio, foi fundamental para moldar sua futura formação sacerdotal e preparar o terreno para seus desafios futuros. A infância de São João Maria Vianney ilustra perfeitamente como mesmo as circunstâncias mais humildes podem nutrir grandes aspirações. Apesar de começar a frequentar a escola apenas na adolescência e de enfrentar dificuldades acadêmicas, sua determinação era inabalável. Ele aprendeu a ler e escrever e, mais importante, a fundamentar seu desejo de servir a Deus. A trajetória do cura de Ars é um testemunho poderoso de como a fé e a perseverança podem transformar vidas e superar barreiras, por mais desafiadoras que sejam. Essas primeiras experiências e desafios moldaram não apenas o caráter, mas também o futuro sacerdotal de João Maria Vianney. Sua infância, embora repleta de dificuldades, preparou-o para a jornada espiritual e pastoral que o aguardava. O desejo de ser padre, alimentado por sua formação e suas lutas pessoais, tornou-se a base de sua vida de serviço e devoção.
E assim, começamos a ver como a infância humilde de Vianney se entrelaça com a grandeza de seu destino, o que leva naturalmente à sua formação sacerdotal e aos desafios que ele enfrentou ao longo do caminho. São João Maria Vianney enfrentou desafios significativos em sua jornada educacional e formação sacerdotal. Ingressar na escola somente na adolescência foi apenas o começo das dificuldades que ele teria que superar. Em uma época em que a educação formal era um luxo para muitos, especialmente para aqueles de origem humilde, Vianney teve que se esforçar para se adaptar ao ambiente acadêmico. O fato de ter começado tarde e ter dificuldades na escola tornou sua formação ainda mais desafiadora. Além das dificuldades acadêmicas, João Maria Vianney enfrentou oposição de seu próprio pai, que não compreendia sua vocação religiosa. A resistência familiar era uma barreira significativa, especialmente para alguém que desejava seguir o caminho do sacerdócio. No entanto, com a ajuda de seu pároco local e a sua determinação, ele conseguiu superar essas adversidades. O apoio do pároco foi crucial para que ele pudesse ingressar no seminário, um passo fundamental na realização de seu sonho. Sua formação sacerdotal foi marcada por desafios adicionais, especialmente devido às suas dificuldades em acompanhar o ritmo dos estudos, particularmente em filosofia e teologia. Muitos consideravam Vianney um simples camponês sem a inteligência necessária para ser um sacerdote eficaz. Essa percepção negativa não desanimou o jovem aspirante a padre, que continuou a mostrar obediência, caridade e uma profunda fé em Cristo, qualidades que, eventualmente, compensariam suas deficiências acadêmicas. O percurso educacional de João Maria Vianney demonstra como as adversidades podem ser superadas com perseverança e fé. Embora tenha enfrentado desafios acadêmicos e resistência familiar, sua determinação em seguir sua vocação nunca vacilou. Esses obstáculos foram um campo fértil para o crescimento espiritual e pessoal, preparando-o para a vida de serviço pastoral que o aguardava. Sua experiência serve de exemplo para aqueles que enfrentam dificuldades na busca por seus próprios sonhos e vocações. Esses desafios na formação de Vianney mostram como o verdadeiro potencial pode se revelar através das adversidades. A luta para se adaptar ao ambiente acadêmico e a resistência familiar apenas fortaleceram sua determinação e fé. À medida que continuamos a explorar a vida de São João Maria Vianney, vemos como esses obstáculos iniciais foram cruciais para moldar sua futura ordenação e o impacto que ele teria na vida da paróquia de Ars. Vamos então descobrir como a ordenação e o reconhecimento inicial de Vianney desempenharam um papel fundamental em sua trajetória sacerdotal. Em 1815, São João Maria Vianney foi finalmente ordenado sacerdote, um marco crucial em sua jornada espiritual. Apesar de ter alcançado essa meta, o caminho para se tornar um confessor respeitado estava longe de ser simples. No início, Vianney enfrentou grandes desafios para obter reconhecimento como um guia espiritual competente. Sua falta de formação acadêmica robusta fazia com que muitos duvidassem de sua capacidade de liderar e orientar as consciências de seus paroquianos. Durante seus primeiros anos como sacerdote, a dificuldade em exercer o papel de confessor foi um obstáculo significativo. Muitos consideravam que Vianney não tinha o preparo necessário para ouvir e guiar as confissões, uma tarefa fundamental para qualquer sacerdote. Entretanto, sua perseverança e dedicação ao ministério ajudaram-no a superar essas percepções iniciais. Com o tempo, sua humildade e devoção começaram a brilhar, ganhando a confiança daqueles que procuravam orientação espiritual. A resistência inicial que Vianney enfrentou não foi um impedimento para seu crescimento pessoal e espiritual. Ao contrário, esses desafios serviram para fortalecer sua fé e comprometimento. Ele continuou a estudar e a se preparar com zelo, buscando constantemente maneiras de aprimorar seu serviço pastoral. Esse período de dificuldade inicial preparou-o para a missão mais ampla que estava por vir e para o papel vital que desempenharia na vida da paróquia de Ars. O reconhecimento de São João Maria Vianney como um sacerdote valioso começou a se solidificar à medida que ele persistia em seu ministério. Mesmo com a falta de aprovação inicial, ele continuou a demonstrar uma profunda dedicação à sua vocação. A jornada de Vianney destaca como a perseverança e a fé podem transformar desafios iniciais em oportunidades de crescimento. À medida que sua missão se expandia, começava a se desenhar o impacto que ele teria na paróquia de Ars. A transição de São João Maria Vianney de um sacerdote pouco reconhecido para um confessor reverenciado é uma história inspiradora. Essa transformação foi marcada por esforço contínuo e um compromisso inabalável com seu chamado. Com o reconhecimento de sua vocação, ele estava prestes a iniciar uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de uma paróquia inteira. Vamos explorar como sua designação como vigário em Ars se tornou o ponto de inflexão para a transformação espiritual da comunidade.
Em 1818, São João Maria Vianney foi designado vigário da pequena paróquia de Ars, localizada no norte de Lyon, França. Esse desafio parecia quase desumano, uma comunidade de apenas 230 habitantes, conhecida por sua indiferença religiosa e violência. Ao chegar em Ars, Vianney encontrou uma igreja vazia e a cidade marcada pela falta de prática religiosa. O trabalho estava claramente cortado para ele, mas sua determinação e fé eram inabaláveis. O impacto inicial de São João Maria Vianney em Ars foi um exemplo notável de como a dedicação pode transformar uma situação adversa. A cidade, que anteriormente não frequentava a igreja e preferia as tabernas, começou a mudar. Através de seu exemplo de vida, suas pregações fervorosas e sua presença constante, Vianney conseguiu atrair a atenção e o respeito dos habitantes. Em poucos anos, a paróquia de Ars começou a se encher de fiéis que buscavam não só as celebrações religiosas, mas também a confissão com ele. São João Maria Vianney não se limitou a realizar serviços religiosos, ele também mergulhou na vida cotidiana da comunidade. A transformação espiritual da paróquia não foi um feito isolado, mas o resultado de um serviço pastoral incansável e de um compromisso total com a vida de seus paroquianos. Seu trabalho não apenas trouxe pessoas para a igreja, mas também inspirou uma renovação na vida espiritual da cidade. Ele demonstrou como uma abordagem pastoral dedicada pode reverter uma situação aparentemente irreversível. A transformação da paróquia de Ars foi mais do que uma simples mudança de frequência à igreja, foi uma verdadeira conversão espiritual da comunidade. O exemplo de São João Maria Vianney, suas pregações e seu modo de vida dedicado à pobreza e ao serviço, atraíram uma quantidade crescente de peregrinos. Ars tornou-se um destino espiritual, com pessoas viajando de várias partes da Europa para encontrar a orientação e a paz espiritual que Vianney oferecia. Sua abordagem envolvente e sua sinceridade tocaram corações e mudaram vidas. A notável transformação que ocorreu em Ars sob a liderança de São João Maria Vianney é um testemunho poderoso do impacto de uma vida dedicada ao serviço espiritual. A paróquia passou de uma cidade negligente a um vibrante centro de fé e devoção, atraindo fiéis e peregrinos. À medida que exploramos a vida de dedicação e serviço de Vianney, começamos a entender como sua jornada em Ars moldou seu legado e preparou o caminho para sua fama e veneração. Agora, vamos examinar como sua vida de serviço e a fama resultante levaram a um intenso movimento de peregrinações e ao reconhecimento de sua santidade. São João Maria Vianney não era apenas um sacerdote dedicado, ele vivia uma vida de serviço e dedicação absoluta. Seu dia a dia era um testemunho de pobreza voluntária e dedicação pastoral. Ele realizava todos os serviços de casa, preparava suas próprias refeições e passava a maior parte do tempo em oração. Sua dieta era extremamente frugal, e ele dormia no máximo 3 horas por noite. Essa vida austera refletia seu compromisso profundo com sua vocação e com os pobres que ele servia. O exemplo de vida de São João Maria Vianney não se limitava apenas ao que ele fazia em público, mas se estendia à forma como tratava sua própria vida. A fama de seus dons espirituais e de sua santidade cresceu rapidamente, atraindo pessoas de toda a Europa para a paróquia de Ars. Vianney dedicava longas horas à confissão e ao aconselhamento espiritual, o que gerava um fluxo constante de peregrinos que vinham buscar orientação e reconciliação. Sua vida de serviço se tornava um farol de esperança e inspiração. A transformação espiritual e a fama de São João Maria Vianney levaram a um intenso movimento de peregrinações. Pessoas de todas as partes do continente viajavam para Ars, muitas vezes enfrentando longas esperas para receber a confissão do cura de Ars. Este fenômeno era um reflexo não apenas da reputação de Vianney, mas também da profunda necessidade espiritual que ele estava preenchendo. A dedicação e o serviço pessoal de Vianney demonstraram como o compromisso com a fé pode impactar a vida de uma comunidade inteira. São João Maria Vianney gastou todo o dinheiro herdado de seu pai em benefício dos pobres, um gesto que exemplifica sua dedicação ao serviço. Sua vida foi marcada por um espírito de renúncia e generosidade, que cativava e inspirava a todos ao seu redor. O sacrifício pessoal que ele fez não apenas para sua paróquia, mas para aqueles que vinham de fora em busca de consolo espiritual, demonstrou a profundidade de seu compromisso com o ministério pastoral e a caridade cristã. A vida de São João Maria Vianney em Ars é um exemplo marcante de como a dedicação e o serviço podem transformar vidas e comunidades. Sua abordagem de vida austera e seu trabalho pastoral intenso foram fundamentais para criar uma base sólida para sua fama e veneração. À medida que exploramos seu legado, é essencial entender como essa vida de serviço deixou uma marca indelével na história da Igreja. Vamos agora ver como seu falecimento, canonização e veneração continuaram a influenciar a fé e a espiritualidade de muitos.
São João Maria Vianney faleceu em 4 de agosto de 1859, aos 73 anos, após uma vida de intensa dedicação e serviço pastoral. Sua morte foi um evento marcante para a comunidade de Ars, que estava profundamente tocada pelo exemplo de sua vida. Mesmo antes de sua canonização, Vianney já era venerado como santo, uma prova do impacto duradouro de seu trabalho e da transformação espiritual que havia promovido em sua paróquia. A canonização de São João Maria Vianney ocorreu em 1925, quando foi proclamado santo pelo Papa Pio X. Esse reconhecimento oficial veio após anos de veneração popular e do reconhecimento de suas virtudes e realizações. O corpo incorrupto de Vianney, que repousa na igreja de Ars, tornou-se um importante ponto de peregrinação e um símbolo de sua santidade e dedicação. A veneração contínua de sua figura é um testemunho da profunda impressão que ele deixou no coração dos fiéis. O legado de São João Maria Vianney vai além de sua vida e morte, ele é um exemplo eterno de como a fé e o serviço podem transformar vidas. A paróquia de Ars, que ele revitalizou, tornou-se um importante centro de peregrinações, atraindo pessoas de toda a Europa em busca de inspiração e orientação espiritual. Sua história demonstra como uma vida de dedicação e humildade pode ter um impacto duradouro e significativo, influenciando gerações de fiéis. O corpo incorrupto de São João Maria Vianney continua a ser um símbolo poderoso de sua santidade e da influência que ele exerceu em vida. A presença física de seu corpo em Ars serve como um lembrete tangível de seu compromisso com Deus e com a comunidade. A veneração de sua figura transcende o tempo e continua a inspirar aqueles que buscam seguir o exemplo de vida e serviço que ele deixou como legado. A vida de São João Maria Vianney é um testemunho da possibilidade de transformação espiritual através da dedicação pessoal e da fé. Sua história inspira aqueles que buscam um caminho de serviço e humildade, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível criar um impacto duradouro. À medida que refletimos sobre seu legado, podemos ver como suas ações e virtudes continuam a influenciar e guiar a espiritualidade de muitos até os dias atuais.